Aleluia. Glória a Deus. Continuemos adorando a esse que vive para todo sempre. A esse Deus de glória. A esse Deus forte. É um Deus, aleluia, que nos ajuda. É um Deus que nos mantém vivos na fé, para que possamos lutar e vencer as lutas, para que possamos atravessar as tribulações, em nome de Jesus. É um Deus poderoso, glorioso, grandioso Deus, que nos ensina tudo aquilo que precisamos saber, para continuarmos vivos. E se partirmos desse mundo físico, nós estaremos com Ele em nome de Jesus. Crendo que Ele é o Salvador, crendo que Ele é Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Labassurianda, lamanai. Nessa mesma atmosfera de adoração, continuamos adorando a esse Deus. Ele te trouxe até este lugar para ser adorado. Mas nós podemos adorar a Deus a todo tempo de nossas vidas. Em todo tempo, em qualquer lugar, nós podemos adorar a Deus. Não há situação nenhuma que possa nos calar. Não há adversidade nenhuma que pode nos impedir de adorar esse Deus. Glória a Deus. Ele é vida, irmãos. Ele é um Senhor que sara, que dá saúde, que restaura, que levanta o que está morto e dá vida ao que não tem vida. Ele é o Senhor dos tempos, Ele é o Senhor dos mares, dos ventos, Ele é o Senhor de tudo. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria de compartilhar com os meus irmãos uma palavra que o Senhor colocou, me chamou a atenção no meu coração acerca da fé. Há muitas pessoas que pelo passar do tempo de suas vidas, a fé, ela vai diminuindo. Ou muitas vezes, em muitas situações, a fé não cresce. Mas não é isso que Jesus quer de nós. Ele quer nos ensinar que a fé é algo que tem que crescer com o tempo, para que nós possamos crer no sobrenatural de Deus. Porque Deus, Ele trabalha na contramão do ser humano. Nós somos seres espirituais de Deus, e nós cremos aquilo que o Senhor faz. Ainda que a mente humana não consegue raciocinar e entender aquilo que o Senhor faz, mas é pela fé é que nós cremos naquilo que Ele é poderoso para fazer. Veja que um corpo de uma pessoa totalmente destruída pela enfermidade, pelo câncer, pela AIDS, que deixa a pessoa puro osso, uma pessoa já praticamente desenganada pelos médicos, e o Senhor dá vida a esta pessoa. O ser humano, o homem natural, ele não crê. Falou no câncer, está morto, já morreu. Mas para Jesus não é assim. Para Jesus, há vida. Ele é a vida. Ele é o autor da vida e o consumador da nossa fé. Amém, queridos? Glória a Deus. Abra uma palavra no livro de Mateus, no capítulo 8, versículo 23. Vamos exercitar a nossa fé. Aleluia. E batalhar por ela. Livro de Mateus, no capítulo 8, versículo 23. Glória a Deus. E a Bíblia diz: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande
que o barco era coberto pelas ondas, e ele, porém, estava dormindo. Os seus discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amados, um choro ele pode durar uma noite inteira, mas se você crê, a alegria ela vem pela manhã. É pela fé que nós cremos em vários versículos da Bíblia. É pela fé que nós acreditamos, irmãos, nós somos bem-aventurados de Deus. Todos nós somos bem-aventurados de Deus. Porque Tomé estava juntamente com os discípulos ali diante do Senhor, ele não acreditava. Mas o Senhor nos diz, na sua palavra, que bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Irmãos, nenhum de nós estávamos na via dolorosa. Nenhum de nós estávamos lá na crucificação. Mas nós acreditamos. Nós não vimos, nós não estávamos lá. Nós não éramos daquela geração, daquela época. Mas nós acreditamos. Nós cremos que isso aconteceu. E que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Nós não estávamos lá, mas nós acreditamos. Nós somos bem-aventurados de Deus. Irmãos, eu gostaria que vocês guardassem na mente de vocês, porque nós temos a mente de Cristo. 3 palavras desse texto, para que nós possamos exercitar a nossa fé neles. Dormindo, perecemos e levantando-se. Nós vamos falar dessas 3 palavras para exercitar a nossa fé. Vamos orar e agradecer a Deus por esta noite maravilhosa, por esse banquete maravilhoso que é a palavra de Deus, que nos alimenta e que nos traz alegria. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, ao Pai, essa noite, em nome de Jesus Cristo, por esse alimento maravilhoso que o Senhor nos oferece essa noite, por esta mesa, Senhor, por esse banquete maravilhoso. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Te agradecemos, Senhor, todos os dias, pelo Espírito Santo. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua bondade e por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós e por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer. Deus, nós queremos que o Senhor é um Deus vivo e forte, poderoso, glorioso. Ó Deus, nós nos prostramos diante de Ti e agradecemos todos os dias pelo chamado que o Senhor fez a nós. O Senhor disse na Tua palavra que não fomos nós que escolhemos a Ti, mas o Senhor nos escolheu. O Senhor nos amou primeiro. E por isso estamos aqui, Senhor, nos preparando para encontrar contigo nos ares, Senhor. Aleluia. E recebê-lo gostoso, Senhor. E que o Senhor possa dizer a cada um de nós, quando partimos deste lugar, aleluia, entre no gozo do seu Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Somos gratos ao Senhor por todos os dias, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Nós vemos aqui nessa palavra, uma palavra de ensinamento para nós. Jesus, a Bíblia diz que Ele estava dormindo. Mas Ele estava ensinando aos seus discípulos a como se comportar numa situação difícil. Como se comportar na tribulação. Veja que eles estavam diante do Senhor e eles clamaram ao Senhor com medo. Por isso Jesus disse: mas por que temeis? Por que vocês estão com medo? Os discípulos, eles acompanharam Jesus na sua caminhada. Os discípulos, eles viram os milagres que Jesus fazia.
E por que estavam com medo? Por que eles tanto temiam aquela situação de uma tribulação tão grande? Irmãos, às vezes eu fico pensando, como que é estar dentro de um barco pequeno, de uma embarcação pequena, dentro do mar, no meio do mar, e as ondas batendo de um lado para o outro, os ventos, o barco enchendo de água, uma tribulação terrível. Mas o que Jesus estava ensinando aos seus discípulos naquela noite, naquele dia, naquela hora, acerca de nós descansarmos em Deus. As tribulações elas vêm, as dificuldades vêm, muitas vezes morte na família, angústia, filhos em caminhos errados. A angústia vem, irmãos. Mas Jesus quer saber qual é o nosso comportamento numa hora como essa. Como que nós vamos nos comportar diante de uma situação difícil? Jesus estava dormindo, estava tranquilo, descansando no Pai. E o que nós temos que fazer é a mesma coisa, irmão. Descansar nele. Entregar toda a nossa ansiedade, toda a situação nas mãos dele. Para que ele possa e faz, irmão. O nosso Deus, ele é vivo, ele sabe tudo que passa na sua vida e na minha. Nada passa por despercebido diante do Senhor. As situações que muitas vezes nós passamos, que não vemos situação de resolver, não tem solução. Mas se nós confiarmos em Deus, se nós nos aproximarmos dele, crendo que ele é Senhor e pode resolver qualquer situação, irmão, eu não vejo por que não crer. Porque ele faz. Ele faz, irmão. Veja bem o ensinamento de Jesus. Nós podemos descansar nele, irmão, mas a gente tem que aprender pela fé. E é isso que o Senhor quer trazer a nós essa noite. A exercitar a fé. Para que ela cresça, irmão. A nossa fé não pode continuar do mesmo jeito quando nós entramos, quando nós aceitamos a fé. Ao longo do tempo, a fé tem que crescer. Nós temos que batalhar por ela. Lá em Judas, no capítulo 1, versículo 3, na parte B, ele fala que nós temos que batalhar pela fé, a qual foi dada aos santos. Os santos somos nós. Essa fé, ela tem que crescer. Nós recebemos uma medida de fé. Mas ao longo do tempo das nossas vidas, ela tem que crescer. Porque senão, nós podemos correr o risco de sermos pessoas incrédulas. Veja que os discípulos, eles chegaram com dúvida diante de Jesus. Eles clamaram: Senhor, salva-nos que perecemos. Irmãos, nós não podemos orar a Deus com medo de morrer. Porque esse livro aqui nos prepara para a morte. E entender que a morte é algo da nossa vida. É do ser humano, é de todo ser vivente, morre. E essa Bíblia nos prepara para morrer. A não entrar em desespero. A não sairmos como pessoas que estão no mundo sem Deus. Que não têm esperança. Pessoas que tiram suas próprias vidas porque vê que a solução dos seus problemas não tem jeito, não tem solução. Quantas pessoas não tiram a própria vida do próprio filho, da mulher e depois se mata? Está no mundo sem Deus e sem esperança. Mas o crente não pode ser assim. A vida do crente tem que estar em Deus. A vida do crente tem que estar em Cristo. E a hora que a tribulação vier, porque ela vai vir, irmão. E não podemos fugir dela. É algo da vida. Mas a diferença com as pessoas do mundo, nós temos esperança em Jesus. A nossa esperança está em Cristo Jesus. Aleluia. Ele é Senhor da sua vida e da minha. Lembra das 3 palavras que eu disse? Vamos lá agora. A Bíblia diz que Jesus estava dormindo.
Segundo ponto, os discípulos estavam perecendo. E a terceira parte, levantando-se. Foi o que Jesus fez. E aí eu tive estudando, eu fui buscar um pouco sobre essas coisas, essas 3 palavras importantes para exercitarmos a fé. O dormir é uma situação de descanso, é uma situação de paz, sem preocupação, tranquilidade. Mas veja bem que Jesus nos ensina a crer no sobrenatural dele. Como que pode um homem dormir numa situação como eles estavam? Mas ele está ensinando, descansa em mim, fica tranquilo. Tanto que eles buscaram a Jesus. Mas o problema é porque eles irritaram o coração de Jesus, porque eles buscaram a Jesus na hora com medo. Uma oração do medo, um pedido com dúvidas. A dúvida não vem de Deus. Quem é que coloca a dúvida diante de nós, às vezes, no nosso coração, e ficamos abalados com a situação que às vezes nós vivemos? O inimigo. Mas Jesus diz essa noite: eu sou o teu Senhor e o teu Salvador. Veja que Jesus estava dormindo numa situação de descanso e tranquilidade, ensinando aos seus discípulos a como se comportar na hora da tribulação. Irmão, irmos para a presença de Deus na hora da tribulação, mas irmos com certeza, com convicção de que Ele é Senhor para poder acabar com aquela situação. A terceira palavra, perecemos, eu fui buscar também. Perecemos, nós sabemos o que é perecemos. Não é uma coisa boa. Mas tem alguns significados que eu fui buscar no dicionário. E diz assim, é deixar de viver. Olha que oração que eles fizeram para Jesus. Eles irritaram Jesus com aquilo. Mas por que temeis? Por que temeis? Perecemos quer dizer, deixar de viver e morrer de morte violenta. Por isso que eles estavam daquele jeito, todos desesperados, todos descontrolados. E Jesus disse, mas por que temeis? A Bíblia diz que nós temos que batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. A nossa fé tem que crescer. A fé não pode ser menor do que um grão de mostarda. Veja que aqui, a situação desses homens, desses irmãos, a fé deles era menor das sementes. É impossível que eles pudessem crer em alguma coisa. Mas o Senhor, como a Bíblia diz, que Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele se levantou e acalmou os mares e os ventos. Que é a terceira palavra e última. A Bíblia diz, levantando-se, acalmou o mar e as tempestades. Ele é o único Deus que pode acalmar as tempestades da sua vida. Ele é o único Deus que pode acalmar os mares, os impedimentos. Ele nos dá poder, irmão, como foi dado a nós, porque nós acreditamos em sua palavra e tudo aquilo que Ele faz. O Senhor Jesus Cristo, Ele tem uma graça de nos ensinar, através da natureza, coisas que Ele nos apresenta, para aumentar a nossa fé. Aqui, a Bíblia fala do vento e do mar. Mas veja que ele fala muitas vezes de plantas, a videira. Ele foi buscar figo na planta e não achou, e ela secou. Então ele faz algumas comparações para que nós possamos aprender que ele tem o total controle de tudo. Aí eu escrevi aqui dizendo assim: o Senhor Jesus faz algumas comparações bastante interessantes com as situações de nossas vidas, comparando com as situações climáticas da natureza, para nos ensinar que Ele tem o total controle e poder sobre todas as coisas. Você crê? Aleluia! E através disso, nos ensinar a exercitar no crescimento e elevação da nossa credibilidade em Cristo Jesus e o aumento da fé.
Aleluia. A intenção de Jesus é que a nossa fé cresça, irmão. Nós não podemos deixar que o tempo venha diminuir o que nós recebemos de Deus. O tempo passa, o tempo voa com o tempo, mas as obras que nós temos que fazer, nós temos que fazer. A fé sem as obras, elas é morta. Por isso que aqui Judas ele diz que temos que batalhar pela fé. Militar a boa milícia. Em Hebreus 4,16 a Bíblia diz que nós devemos chegar com confiança ao trono da graça. E quem é que está sentado no trono, meu irmão? Ele está sentado no trono. O Todo-Poderoso, o Todo-Glorioso, Ele está no trono, sentado, e nós temos que chegar com confiança e com fé ao trono da graça. E é pela fé, irmão. É pela fé, é que as coisas se tornam brandas. Aleluia. Cremos em Jesus de uma forma sobrenatural. Crermos em Jesus, porque tudo está escrito aqui para o nosso crescimento. Quando a Bíblia diz que ele se levantou, mesmo com aquela fé tão pequena dos discípulos, mesmo assim, ele acalmou os mares. Mas isso não quer dizer que nós podemos pegar o costume ou ter o hábito de chegar diante de Deus com uma fé pequenininha. Essa fé irrita a Deus. Ele quer uma fé no sobrenatural dele. Isaías, o capítulo 64:4 diz que Deus trabalha para quem nele confia ou espera. E algumas traduções diz espera, em outras confia. Eu gostaria até que os irmãos abrissem comigo no livro de Isaías, do profeta Isaías, para nós lermos esse versículo inteiro, que vai ficar bem mais gostoso. Aleluia. E glorificarmos o nome dele. Aleluia. No versículo 64:4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com os ouvidos se percebeu, aleluia, e nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha. O nosso Deus, ele trabalha, irmão, para quem nele espera ou confia. Veja que ele se entrega para que nós possamos crer somente em Jesus Cristo, somente Ele. Irmãos, qual é a real situação do crente de pouca fé? Ele corre um risco muito sério de se tornar um incrédulo e religioso. O inimigo não se importa com quem se veste bem, com quem fala bem. O inimigo está preocupado com aqueles que têm uma fé menor do que um grão de mostarda. O inimigo se preocupa com aquele que tem muita fé. Abra comigo em 43 de Isaías. É um versículo que exalta o nome do Senhor. O inimigo não está preocupado com a aparência. Ele está preocupado com o crente cheio de fé. 43:10 de Isaías diz: vós sois as minhas testemunhas. Nós somos testemunhas de Deus. Nós não vimos, mas nós cremos. Nós não estávamos lá, mas nós acreditamos, porque está escrito. Ele diz: ao meu servo, tem servo do Senhor neste lugar? A quem escolhi, para que saibais e creais
e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. São palavras que nos dão segurança, irmão, que nos exercita a nossa fé, e crer que Deus, Ele é poderoso para fazer tudo e muito mais, abundantemente, daquilo que pedimos ou pensamos. Ele nos dá a sua palavra para que nós possamos ter o crescimento da fé. Tudo que nós vivemos aqui essa noite, na hora do louvor, tudo foi pela fé. Nós viemos para esse lugar pela fé. Nós nos assentamos nesse lugar para ouvir a palavra do Senhor pela fé. E é essa fé que Jesus quer que nós tenhamos e mantemos ela crescendo. Não estabilizada, mas crescendo. Aleluia. A Bíblia diz que o justo, ele viverá da fé. Mas se ele recuar, a alma de Deus não tem prazer nele. Olha o risco que corremos se deixarmos ou não batalharmos pela fé. Nós temos que batalhar por ela, irmão. É como uma planta que nós temos que regá-la, nós temos que estercá-la, nós temos que cuidar dela para que ela cresça. Ou que sejam os músculos, temos que nos exercitar para que os músculos cresçam. Homens musculosos, eles exercitam o tempo todo o tempo, e ficam com os músculos enormes. A nossa fé é a mesma coisa. Nós temos que estar envolvido com a obra de Deus. Nós temos que estar envolvido com as coisas de Deus. Falando de Jesus todo o tempo. Falando de Jesus na hora da tribulação, mesmo que estejamos com problemas. Mas nós sabemos que os nossos problemas estão nas mãos de Deus. E que será resolvido no santo nome de Jesus. No tempo e na hora dele. Não podemos deixar de falar. Nós temos os hábitos muitas vezes de cantar, dançar, glorificar a Deus na hora quando está tudo bem. Quando temos dinheiro, estamos trabalhando, a despensa está cheia, está tudo bem, está tudo com saúde. Aí vamos louvar, vamos adorar o Senhor, sair cantando pela rua. Mas e quando as coisas começam a ficar difíceis? Aleluia. E quando o emprego falta? Não tem dinheiro para nada. As panelas emborcadas em cima do fogão. A despensa vazia. As contas aumentando. E ainda vem um funcionário da Enel e corta a sua luz. Isso aconteceu comigo. Recebe um corte de luz. E aí falei, meu Deus, daqui a pouco me cortam a água. Eu fiquei assim, irmão. Mas conhecendo a palavra, todo mundo, algumas pessoas sabem disso. Eu fiquei muito tempo desempregado, a igreja me ajudou. Mas não foi fácil. Você vê que está faltando isso, está faltando aquilo, e não tem nenhuma proposta de trabalho. A despensa vazia, a geladeira gelando água e gelo. Nenhuma perspectiva de trabalho. Para vir para a igreja, eu já cheguei algumas vezes, vim de ônibus para cá, é difícil. Você tem que pegar 2 conduções para chegar aqui. Mas viemos assim mesmo. E no outro dia, segunda-feira, nada. Deixa currículo aqui, currículo lá, nada. Mas irmão, eu posso falar com toda a convicção e confiança em Jesus. Eu não murmurei nenhum momento. É claro que essa situação às vezes nos deixa um pouco abatido, mas eu lembro perfeitamente que eu não murmurei nem uma unha. Eu não esbravejei contra Deus. Senhor, eu estou te servindo, eu estou fazendo algo, eu estou na igreja, eu estou na sua presença. Por que me sucede? Não, negativo. Muitas vezes eu fui para os pés do Senhor. E muitas vezes não vem na hora que você quer. E nem do jeito que você quer.
Mas às vezes eu ficava pensando, puxa, eu estava numa firma tão boa, uma firma tão forte, tão grande. E de repente, por causa da pandemia, eu fui dispensado. Eu e outros companheiros de trabalho. Porque a Covid, quando veio, estava matando os idosos. E aí eu fui dispensado. Numa hora que eu estava, puxa vida, eu estava pensando em já me aposentar. E agora? Quem é que vai me empregar com a idade que eu estou? Então, eu estive numa situação terrível. Mas eu posso dizer com grande certeza que em momento nenhum da minha vida eu murmurei contra Deus. Eu sabia que em alguma hora, em qualquer momento, ia acontecer alguma coisa. Trabalhando, depois consegui um trabalho para ganhar R$1.800 por mês. Sem vale. Mas é o único que apareceu e eu peguei. E ali trabalhando. Fui trabalhar numa garagem de ônibus. Lá na A2 Transportes. O salário era pouco. Mas é o que eu tinha no momento para pegar e eu peguei. Pelo menos virava alguma coisa. Mas as contas foram crescendo. E chegado depois de 3 meses, a firma me chamou de volta. Aleluia. Eu não estava esperando, irmão. Era uma sexta-feira, eu ia bater o ponto para começar a trabalhar. E aí, a Sandra, que é lá do RH, ela me ligou, falou, Francisco, você está trabalhando? Eu falei, eu estou numa firma aqui, mas só Jesus na causa. Fazer o quê, né? Mas tudo bem, eu estou aqui. Então faz o seguinte, traz seus documentos segunda-feira e você vai começar a ser readmitido na empresa novamente. Irmão, eu dei um pulo tão grande que o povo falou, quem está doido? Eu falei, não estou doido não, é Jesus. Eu esperava, mas eu não sabia que ia vir dessa forma. A solução dos meus problemas é voltar para a empresa trabalhar de novo. Exatamente onde eu estava. E agora, para a glória de Deus, logo o ano que vem eu me aposento. Deus é maravilhoso. Ele é glorioso. Ele é grandioso. Aleluia. Mas sabe, irmão, você crê que ele vai fazer alguma coisa? Para onde que ele vai mandar, eu não sabia. Para a empresa de novo? Difícil, porque essa empresa que eu trabalho, ela não chama ninguém. Quando manda, manda de uma vez. Mas a mim me chamaram. Eu sempre procurei entender a palavra de Pedro, quando fala que nós devemos trabalhar como se fosse para o Senhor. Respeitando os seus líderes na empresa, o chefe, trabalhando certinho, chegando no horário. E tudo isso que o meu encarregado geral, o chefe geral me disse. Por isso que chamamos você de volta. Até a palavra na hora do emprego, irmão, ela funciona. Nenhum outro foi chamado. Teve um que foi chamado, que saiu junto comigo, mas já foi mandado embora. Eu não sei nem porquê. Mas eu estou lá. Tranquilo, trabalhando. As coisas voltaram a ficar tranquilas novamente. Mas o mais importante é não murmurar contra Deus, irmão, em nome de Jesus. O que aquele povo fez com Deus lá no passado, eles murmuraram muito contra Deus. Eles aborreceram a Deus. E não devemos fazer parte daquele povo. Não murmurar contra Deus é algo de muita importância. E procurar louvar ao Senhor, adorar a Ele mesmo na hora da tristeza, que muitas vezes tem entristecido por não poder fazer nada. Era zoião no café, zoião na janta e zoião no almoço. Essa é brincadeira. Não tinha dinheiro para comprar carne, não. Não é? Não tinha dinheiro nem para comprar frango. Então vamos comer o projeto do frango. Não tem problema. Mas sabendo que o Senhor, o autor e consumador da minha fé, está no controle de tudo. Você pensa que é fácil comer arroz, feijão e ovo? Sem parar? É gostoso. Mas é bom que tenha uma carninha junto. Uma salada. Não é? Mas você saber que de manhã pão com ovo, de noite, e quando tem pão também. Na hora do almoço é o zoião, né? O ovo.
Na janta, de novo. Irmão, eu ainda falei assim com a minha filha brincando. Falei, daqui a pouco eu vou criar pena, porque de tanto povo. Misericórdia. Mas é fácil? Não é fácil. Você tem que glorificar a Deus com ovo, com ovo, sem ovo, com bico, sem pena, com pena. Glorifique a Deus. Porque enquanto estiver vivo, aleluia, você tem o direito de receber na sua vida a glória de Deus, a bênção do Senhor. Em Mateus 17:14, a Bíblia fala de um jovem endemoniado. E que o pai desse jovem chegou diante de Jesus. A Bíblia diz que ele se ajoelhou diante do Senhor. E falando ao Senhor acerca de que ele pediu aos seus discípulos, e os seus discípulos não puderam curar o menino. E ele explicou para Jesus: meu filho era jogado na água, uma vez no fogo, ficava debatendo, mas os seus discípulos não puderam curar o meu filho. Jesus se irritou com isso, de novo. Mateus 17:14. Vamos lá comigo. Abra comigo lá, por favor. Mateus 17:14. Vamos exercitar a nossa fé. Aleluia. Mateus 17, versículo 14. Bem rápido para a gente poder ganhar tempo. E quando chegaram à multidão, aproximou-se um homem, pondo-se de joelhos diante dele, e dizendo: Senhor, tem de misericórdia do meu filho, que é lunático, sofre muito, e muitas vezes cai no fogo, uma vez na água. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. No versículo 17, olha o que Jesus disse por causa da pequena fé. Igual lá no barquinho. Ó geração incrédula. Não, isso que nós temos que tomar muito cuidado. Com a incredulidade. Todos nós, se não nos cuidarmos, nós corremos o risco de tornarmos incrédulos. A pouca fé nos impede de fazer a obra de Deus. Você não consegue fazer. Você não consegue expulsar demônio. Você não consegue curar o enfermo. Você não consegue fazer nada para Deus. É inutilizado. Nós todos corremos risco, mas nós não podemos deixar que isso aconteça. E ele diz: até quando estarei convosco? Até quando? Até quando eu vou ter que falar para vocês? Até quando vocês vão ver eu fazer? Porque Jesus aqui ainda não tinha sido glorificado ainda. Estava num corpo físico igual nós. Mas ele fazia milagres. Ele já praticava os milagres. E os discípulos junto. Mas mesmo assim, havia incredulidade no coração deles. Dúvida. Por isso que eles não conseguiam. E Jesus disse: até quando sofrereis? Aí Jesus pediu para que trouxesse o jovem. E expulsou o demônio. Meus irmãos, veja que este homem que chegou diante de Jesus tinha mais fé do que os discípulos. Não é isso que está escrito? Ele se prostrou diante de Jesus. Reconheceu o poderio de Jesus. Ele reconheceu a grandeza, o poder de Jesus. Para poder expulsar o demônio do filho dele. Irmão, muitos de nós temos que reconhecer isso. Reconhecer o poderio de Deus, de Jesus. Saber que Ele pode, que Ele faz. E praticar as obras. E praticar as vontades do Senhor. Pregando a palavra, falando dEle. Lá no trabalho, onde eu trabalho, eu tenho semeado a palavra no coração de algumas pessoas. E esses dias entrou um rapaz lá, um encarregado novo. E eu comecei a semear, foi sexta-feira, eu falei algumas coisas de Jesus para ele. E ele ficou assim olhando, observando a minha fala.
E eu falei para ele, olha, Jesus, algumas pessoas, todo mundo conhece Jesus, né? Até os incrédulos, até as pessoas que estão lá fora, sem Deus no mundo, sem esperança. Eles dizem que conhecem Jesus. Mas nós temos que começar a entender que crer em Jesus é andar com Ele. Como se Ele estivesse em pessoa, em matéria, conosco todo o tempo. E que quando nós estamos fazendo algo para Ele, como um Deus vivo, forte e poderoso, porque você tem que entender que Ele está vivo. Eu estou anunciando para você o Deus vivo, não estou anunciando um Deus que nem muitas pessoas têm o hábito de crer que Ele está preso na cruz, porque a cruz está vazia. Ele não está na cruz. Entenda isso, eu falei para ele, entenda isso, Ele não está na cruz. Ele está vivo. A tumba dele está vazia, Ele não está mais lá. Esse Deus é que eu estou te anunciando. Você sabe o que Ele falou para mim? Falou, eu gostaria que você falasse mais desse Deus que você está me dizendo, porque eu nunca vi ninguém falar assim de Jesus para mim. E a alegria entrou, aquela alegria muito forte no meu coração. Eu creio, pela fé, que Ele ainda vai estar bem aqui. Aleluia. Ele vai estar aqui, irmão, eu creio. Essas coisas é que nos faz a fé crescer. São coisas pequenas que você pode fazer no seu trabalho, ou quem estuda na escola, você pode estar fazendo. E veja que a fé do pai desse jovem foi maior do que a fé dos discípulos. Veja que a Bíblia diz que ele se ajoelhou diante do Senhor, reconhecendo o poderio e o poder que existe nele. Porque está escrito na palavra que todo o poder lhe foi lhe dado nos céus e na terra. Irmãos, todos os dias nós temos que ter em nossa vida o hábito de adorar a Jesus. Em todo tempo. Ele não é bom todo tempo? E todo tempo Ele não é bom? E por que não podemos adorar Ele todo tempo também? Faz parte. Adorar a Deus é algo que engrandece o coração de Jesus. Ele fica alegre quando nós adoramos Ele, mesmo na hora da adversidade. Lembra que eu falei da minha situação? Zoião no café, zoião no almoço, zoião na janta. Você agradecer a Deus pelo ovo. Você agradecer pelo arroz, pelo feijão. E pela luz que foi cortada. Como cortaram a minha luz. Você sabe, eu falei, Senhor, eu nunca passei por isso. Dessa forma, não. Mas se o Senhor está me ensinando algo com isso, eu quero aprender. A te adorar mais. A me colocar mais diante do Senhor, com sinceridade no coração. Se achegar a Ti com confiança. Entender que o Senhor está no controle de todas as coisas. E saber que o nosso Deus está vivo. Essa é a necessidade e a importância que o crente tem que ter no seu coração. Muitas vezes as pessoas se entristecem, claro, é normal que se entristeça de alguém na família, de um filho envolvido com drogas, de um marido que às vezes a mulher vem para a igreja, o marido vai para o bar beber, e muitas vezes acaba o culto, vai para casa e o marido lá caído no chão. Isso entristece, irmão. Isso entristece. Mas eu vou te dizer algo para você essa noite. Eu não sei se tem alguém assim na família de alguém, mas se tiver, irmão, profetiza sobre essa vida. Profetiza. Falei, Senhor, os meus olhos mostram isso aí que eu estou vendo. Meu marido nessa situação, caído, bêbado. Ou meu filho chegando em casa cheirando a droga, bebida, daquele jeito. Senhor, meus olhos estão me mostrando isso aí.
Mas no teu santo nome eu creio, aleluia, que o Senhor pode restaurar essa vida. Porque é um templo seu que está sendo destruído, mas o seu poder é maior. Não coloque os seus problemas, as tribulações e as angústias acima de Deus. Mostre para as suas tribulações, as suas angústias, o tamanho do seu Deus. Aleluia. Se crer, verás a glória de Deus. Nós temos que crer, irmão. Apenas isso. Crer é fé. Mas a nossa fé, ela tem que crescer. Eu coloquei uma situação de um texto bem conhecido nosso, da mulher do fluxo de sangue. Mas eu estava lendo esse texto, eu vi tanto, Deus me mostrou tanta coisa aqui, que eu já vi essa pregação e muitas pessoas pregando sobre isso. Mas eu não vi, nem ouvi da maneira que Deus me mostrou esse texto. Presta bem atenção. A Bíblia diz que essa mulher aqui, ela estava num fluxo descontrolado das suas regras. O sangue não parava de sair por longo 12 anos. E a Bíblia declara que essa mulher, ela tinha gastado todos os seus haveres. A Bíblia não declara que ela vendeu alguma coisa. Mas eu creio que ela deve ter vendido, porque o dinheiro acabou e tudo que ela tinha em casa de valor devia ter vendido para conseguir mais dinheiro, para poder conseguir remédios, pagar um médico. E a Bíblia declara que isso não foi o suficiente. Ela estava numa situação tão terrível que a Bíblia declara aqui, em Mateus, ela diz: tocar na orla. Em Marcos, nas vestes. Mas nós podemos entender que por causa desse fluxo de sangue descontrolado, essa mulher, ela devia estar já com anemia profunda. E ela não podia mais andar. Mas o que me chamou a atenção nesse texto, irmão, que ela determinou, foi uma determinação no coração. Veio na mente dela, mas ela determinou no coração. A Bíblia diz que o coração está cheio, fala a boca. Ela determinou no coração dela, se tão somente ela determinou. Irmão, nós temos que ser determinados a alcançar, em nome de Jesus, os nossos objetivos. Alcançar uma cura, o fim de um problema, de uma tribulação terrível, em nome de Jesus. E ela determinou. Mas como que ela ia alcançar Jesus? Porque ela mal podia parar de pé. Ela sabia que ele estava no meio de um monte de gente, uma multidão de pessoas. E se ela tocou nas vestes, na orla, a orla é a parte mais baixa das vestes, porque naquela época não se usava calça, nós sabemos disso. Eram roupões. E a orla é a parte mais baixa da veste. E ela determinou no coração dela, se tão somente eu tocar nas vestes de Jesus, isso é que é fé, irmão. Na hora da adversidade, no último da sua vida, último recurso, já não tem mais. E você determinar no seu coração, se tão somente eu tocar na orla, na barra, sabe, naquele monte de gente, e ela conseguiu encontrar com as vestes de Jesus. Aleluia. Isso alegrou o coração de Jesus. Se tão somente, aleluia, eu me colocar de joelhos, mesmo chorando, porque a situação não está fácil, é tribulação, e você clamar o nome de Jesus, aleluia, Ele se levanta ao seu favor.
Ele se levanta ao seu favor para te socorrer, para poder resolver sua tribulação, para poder ajudar. Em Efésios, no capítulo 6, versículo 16, a Bíblia diz que nós podemos, pela fé, com o escudo da fé, aniquilar os dardos inflamados do maligno. Pela fé nós podemos fazer muitas coisas. Alcançar o coração do Cristo. Pela fé. Chegarmos diante dele pela fé. Profetizar na vida das pessoas pela fé. Aleluia. Crer que aquela situação de tribulação ela pode mudar. Crer que aquela situação, ainda que esteja fora de controle, mas Jesus pode fazer. E Ele faz. Acreditarmos que Ele é o Senhor e fora dele não há Salvador. Cremos que Ele é o único Deus que pode fazer todas as coisas. Aleluia. Um Deus que cura, que sara, que dá saúde. Aleluia. Vamos falar também de um homem por nome de Jairo. Eu também já ouvi muitas pregações acerca dele. E Deus, como a mulher do fluxo de sangue, me mostrou mais algumas coisas. A Bíblia diz que Jairo chegou diante de Jesus e disse que a filha dele estava morrendo. Era a única filha de que Jairo tinha. Ela estava quase morta. E a Bíblia diz que ele adorou Jesus. Mas você sabe o mais importante, mais interessante dessa situação? Quem era Jairo? Jairo era um religioso. É o chefe dos principais da sinagoga, um principal. Ele e os outros principais, eles cuidavam das leis naquela época. Inclusive, ele e os outros principais que cuidavam das leis, como hoje nós temos deputados e senadores que cuidam das leis no país, no nosso país. E esses homens, eles cuidavam das leis. Eles faziam as leis. E eles eram contra Jesus. E veja que eles criaram uma lei por causa de Jesus, porque Jesus curava até no sábado. E eles eram contra. Jairo, ele era o que assinou, porque ele era o líder. Ele assinou, eu falei, não pode, realmente não pode. E Jesus fazia os milagres no sábado. Mas a Bíblia diz que ele, numa situação tão difícil da vida dele, já a filha já quase morta, porque aqui em Mateus ele fala que a filha dele estava morta. Lá em Marcos ele fala que a filha dele estava quase morta. E ele chegou numa situação que mesmo contra Jesus, contra aquela situação, ele sabia que ele ia contra o que ele acreditava, ele sabia que ele ia contra as leis que ele criou, mas mesmo assim ele foi buscar a Jesus. E a Bíblia diz que ele adorou a Jesus e pediu que Jesus impusesse as mãos para que a filha dele fosse curada. Mas o interessante, que não está na Bíblia, mas eu fui buscar isso, que Jairo e os seus liderados, eles tinham uma ordem, uma lei entre eles, que o líder, ele teria que ter uma continuação da sua geração. Eles tendo a sua única filha, ainda jovem, aos 12 anos, e se ela morresse, ele ia perder a oportunidade de continuar a geração da família dele, ou seja, as próximas gerações morreria nela. E isso
não era bom aos olhos dos outros principais. Era exatamente igual quando uma mulher não podia ter filhos. Naquela época, a mulher que não poderia gerar filhos era amaldiçoada. Não era mulher de Deus. Nós vimos algumas histórias acerca disso. Mas isso me chamou a atenção porque Jairo, ele sabia que se ele não perpetuasse a geração dele através da filha dele, e a filha dele morresse, a geração dele terminava nela. E isso era um escândalo no meio dos principais. E ele, sendo ele como chefe, então ele se viu uma situação, falei, só Jesus. Aleluia. Ainda bem que ele pensou assim. Mas o que eu acho interessante é que ele, sendo contra as leis de Jesus, contra Jesus, ele foi para os pés de Jesus. E a Bíblia diz que ele adorou Jesus. Ele creu que Jesus era o único que podia reverter aquela situação. E ele pediu que Jesus fosse visitar a filha dele, impusesse as mãos, e a filha dele seria curada. E isso aconteceu. Meus irmãos, veja bem, mesmo que a situação da sua vida está totalmente contrária ao seu raciocínio, ou mesmo que a sua tribulação, ou a angústia, ou a tristeza, ou qualquer coisa desse tipo, possa estar contra os seus raciocínios humanos, creia que Jesus pode resolver. Creia que Jesus, ele está no controle da sua vida e da minha. Com Jesus, nós podemos saltar muralhas. Com Jesus, nós podemos expulsar demônios. Com Jesus, nós podemos fazer sinais e maravilhas. Com Jesus, nós podemos fazer tudo. E com Jesus, não há nada que possa se colocar diante de nós para nos parar. Não há nada que possa nos fazer, aleluia, parar de crer nele. Quando nós buscamos a Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ele se levanta ao nosso favor. Aleluia. A situação não estava boa para Jairo, mas quando ele buscou Jesus, as coisas mudaram. A filha dele foi ressuscitada. A mulher do fluxo de sangue foi curada. O filho do homem demoniado foi curado. E por causa da convicção daquela mulher no coração, Jesus disse para ela, olha, vá em paz, a tua fé te salvou. É pela fé que nós agradamos ao coração do Mestre. É com fé, é com convicção, com certeza, que se nós colocarmos diante de Deus, tudo será resolvido. Aleluia. Tudo volta ao seu controle natural. Aleluia. Eu queria falar também de dois irmãos. Paulo e Silas. Esses dois irmãos, crentes, cheios de fé, cheios de Deus, cheios de certeza do que estavam fazendo, eles colocaram por terra o dinheiro daqueles homens através de uma jovem que fazia adivinhações. E pregando a palavra, alguns com certeza se desligaram daquela situação de adivinhação, e isso incomodou os magistrados daquela época, que trazeram os dois para julgamento. E aqui a Bíblia diz em Atos, no capítulo 16, a Bíblia diz que eles foram levados diante dos magistrados e sentenciaram eles à prisão. E a Bíblia diz que eles foram açoitados com varas.
Irmão, a ser açoitado por varas é uma coisa terrível. Porque aonde ela bate várias vezes no mesmo lugar, levanta vergões, o sangue escorre, e muitas vezes a pele começa a sair, fica em carne viva, e vão batendo, e muitas vezes, algumas situações, que eu já vi alguns filmes acerca disso, principalmente naquela época que se usava muito o açoite, as pessoas desmaiam de tanta dor, perdem os sentidos. Talvez você passou por uma situação, às vezes está passando por uma situação assim, uma situação com dores de um açoite, que te incomoda, que te faz perder o sono, te faz perder a fome. Eu não sei qual é a situação, eu não sei. Mas comparado a isso, uma situação que vem te tirar a fome, a vontade até de viver, não compreende por que está passando por aquilo. Mas eu vou dizer para você essa noite, em nome de Jesus, o Senhor está no controle disso. Não perca a sua fé. Esses irmãos aqui, eles foram presos, açoitados pelo nome de Jesus. E dores, com certeza, terríveis, eles sentiram. Mas a Bíblia declara que eles louvaram ao Senhor. Eles exaltaram o nome dEle. Vamos comigo em Atos, no capítulo 16. Para não ficar só em minhas palavras. Atos, no capítulo 16. Atos capítulo 16, do versículo 25. Eu vou dar uma passada bem rápida aqui para nós ganharmos tempo. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. Irmão, não importa em que situação em que você às vezes se encontra, fale de Jesus, pregue a Jesus, louve a Jesus, mesmo na hora da adversidade, mesmo na hora da tribulação, da angústia, louve ao Senhor. E a Bíblia diz que os presos escutavam, e de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Veja bem, louvar e engrandecer, glorificar a Deus, na hora da dor. Não é só na hora da alegria, na hora da festa, na hora que está tudo em paz, na hora que está tudo certo. Deus, Ele inclina o ouvido às orações do sofredor, que não se esquece dele em momento algum. Mesmo que você estiver em angústia, em tristeza, em tribulação, louve e adore a Deus, na beleza da sua santidade. Aleluia. Esses homens aqui, eles adoravam e cantavam os hinos a Deus. E aí eu imagino eles se conversando dentro do cárcere. Silas, irmão, está doendo? Irmão, está doendo muito. Está sangrando, eu sinto o sangue escorrendo. Está demais. E você, Paulo, como que você está? Está doendo. Vamos fazer o seguinte. Vamos louvar a Deus. Irmão, é nessa hora, pela fé, adorar ao Senhor. Por isso que a Bíblia nos ensina ao contrário da mente humana, natural. Na hora da tristeza, na hora da angústia, na hora da dor, é hora de você louvar a Deus e adorar Ele
como esses irmãos fizeram. Apenas porque estavam fazendo a obra de Deus e eles estavam dentro de um cárcere, naquela situação terrível de dor, sangrando, todos feridos, com os pés amarrados nos troncos, como animais. A mente natural fala, mas você não está servindo a Deus? Por que é que você está passando isso? Não é isso? A mente natural, ela diz, mas você não vai na igreja todo domingo? Você não vai nos cultos? E por que você está passando por isso? Sabe? O inimigo, ele quer que nós deixamos a Deus. Aquela vozinha, porque o Espírito Santo que nos foi dado, é que nos faz discernir a voz de Deus com a voz do inimigo. E muitas vezes o inimigo, ele quer que nós entendamos que se nós estamos num lugar como esse, de adoração, não temos por que estar passando por certas situações. Por quê? A pergunta fica, por que eu estou passando isso? Por que o meu filho está assim? Por que o meu marido está dessa maneira? Por que Deus me mostra isso? Por que eu estou desempregado? Por que eu estou assim? Por que eu estou assado? Irmãos, Deus está nos ensinando alguma coisa. Mas cadê as bênçãos? Deus está caprichando para entregar na sua mão, na hora certa, na hora dele. Se Deus é sábio, irmão. Se nós recebemos algo da parte de Deus antes do tempo, nós não vamos aproveitar da maneira certa. Ele é o nosso Pai, que cuida e zela, porque Ele é um Deus zeloso. Ele cuida de nós. Às vezes nós queremos as coisas para ontem, não é? Às vezes nós oramos a Deus e queremos para ontem. Mas nós temos que aprender a esperar nele, aguardar nele, esperar nele e esperar somente nele. E na hora certa, na hora que você menos espera, como aconteceu comigo. Eu não estava esperando que eu ia ser chamado de novo, porque a FIBA não faz isso, eu falei aqui. Irmão, eu só estou falando o que eu vivi. Eu muitas vezes à noite orava, às vezes chorava também, porque eu falei, Senhor, o que eu faço? O que eu posso fazer? Mesmo orando, o funcionário da Enel cortou minha luz. Ainda bateu no portão, o senhor José Francisco, sou eu. O senhor está tendo a sua luz cortada, abre o portão porque eu vou cortar a luz. E eu tive que abrir o portão para ele entrar. E orando para Deus. Pedindo, Senhor, eu tenho que trabalhar, eu não posso ficar sem trabalhar, eu não posso ficar parado. As contas estão montuando tudo aí, como eu vou fazer? E aí, depois de uma oração como essa, eu lembro que eu fui até de noite, eu estava orando, Deus me incomodou de madrugada, eu desci lá para a sala e fui orar. No outro dia, o homem veio cortar minha luz. Rapaz, parece que deu a intenção. Parece que... Mas aí, eu entendi algo. Adorar a Deus, irmão. Muitas vezes eu vim aqui, muitas vezes chorei muito aqui. Mas eu chorava de soluçar por aquela situação que eu estava passando. Mas eu falei, eu sei que o Senhor está fazendo algo. Eu sei que o Senhor está trabalhando. Eu sei que o Senhor está me preparando algo. Eu não sei, mas eu sei que o Senhor sabe de tudo que está passando na minha vida. É impossível que o Senhor não saiba, porque a situação está difícil demais. Um dia, sem eu menos esperar, fui chamado de novo. Para a mesma empresa onde fui mandado embora. Por que eu estou falando a segunda vez isso para vocês? Porque não vai ser diferente com nenhum de vocês. A única coisa que nós temos que fazer é esperar nele.
Continua orando, continue buscando, creia que Ele vai fazer. Ele tem visto as suas lágrimas, Ele tem visto o seu choro, Ele vai fazer. Na hora que você menos espera, vai acontecer, em nome de Jesus. Eu creio assim. Você crê? Porque se nós cremos, nós vamos ver a glória de Deus. Nós não estamos aqui à toa. Quem nos trouxe a esse lugar foi o Espírito Santo de Deus, para ouvir a palavra do Senhor, que é a única coisa que nós temos de mais precioso na nossa vida, é o Cristo, o Senhor Todo-Poderoso. Veja que a vida desses homens aqui, irmãos, estava numa situação de horror, chicoteados, envergonhados, mas eles não perderam a fé. E sabe, irmãos, isso é coisa de pregador. O que, pastor? Adorar a Deus na beleza da sua santidade. Na hora da tribulação, a bênção vem. Amém? A bênção vem. Ele diz na palavra dele, no Evangelho de João: se creres, verás a glória de Deus. Você só basta crer e exercitar a sua fé. Eu tive prestando atenção aqui, lendo essa palavra. A Bíblia diz que eles cantavam hinos a Deus. Não é isso que está escrito aí na sua Bíblia? E eu estava pensando, para que louvor será que eles cantaram que deixou Jesus tão alegre assim? Tão feliz. A ponto de que, quando eles louvaram a Deus na dor, eles glorificaram a Deus na dor, a Bíblia diz que a porta dos cárceres foram abertas. Irmão, quando você louva a Deus chorando, entristecido, amargurado, coração sangrando, e você louva a Deus, acontece coisas no mundo espiritual. E se houver alguém por perto ali, ouvindo você louvando a Deus, vai haver libertação em nome de Jesus. E se tiver alguém ali por perto ouvindo você cantar, chorando a Deus, louvando a Deus, quem tiver com o revólver pronto para poder tirar a própria vida, vai jogar o revólver pela janela. E vai buscar saber de onde que está vindo aquele cântico que está movendo tanto o meu coração, que eu perdi a vontade de se matar como um carcereiro, que ele ia tirar a vida dele. E por causa daquela situação, Paulo disse para eles: não tire, não toque na sua vida. Todos estamos aqui. Creia, tu, e será salvo tu e tua família, tua casa. E eu tive pensando, eu já vou encerrando, que cântico será que Paulo e Silas cantavam? Aí você imagine na sua mente um louvor que você conhece, que você gosta, e você canta ele na hora que você estiver numa situação de horror, uma situação sem saída, de uma adversidade, ou até mesmo uma falência, um falecimento na família, de um ente querido, de uma enfermidade. E eu imaginei que eles cantaram, que eu não sei, que ninguém sabe, que a Bíblia não diz isso. Mas vamos imaginar que adorar a Deus, na beleza da sua santidade, é você louvar e entregar a Ele toda a glória. Louvar a Ele e entregar a Ele toda a honra. E entregar a Ele toda a situação sua a Ele. E você na hora exaltar o nome dEle. Que Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Aleluia. Te louvarei, não importam as circunstâncias,
circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei. Cante, 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 cante ao Senhor. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Não importa as circunstâncias, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Eu creio, irmãos, que há uma explosão no mundo espiritual. E as coisas acontecem pela fé. As coisas acontecem. Adore a Deus em todo e em qualquer momento da sua vida. Pela fé, adore a Deus. Mesmo na hora da angústia, da tristeza, das tribulações, os mares se levantando, os ventos. Jesus ele usa uma comparação acerca de edificarmos a nossa casa na rocha e não edificar a casa na areia. Ele usou a natureza, as rochas, a areia, para nos ensinar que Ele tem o controle total de todas as coisas. Não há nada que foge ao controle do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Amém? Glória a Deus. Por isso que a palavra de Deus, ela veio para nos ensinar, para nos corrigir, para nos redarguir. Aleluia. Para que nós venhamos crer que a fé ela é importante para o crente. A nossa fé não pode ser menor do que um grão de mostarda. A nossa fé ela tem que crescer, para que o nome do Senhor seja glorificado na hora da adversidade. Amém, queridos? Louvado seja o nome santo do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, aleluia, estejam com todos vós, em nome de Jesus. Amém? Graça e paz. Aleluia.